Olá, meu nome é Fabiana, sou estudante do 6º período do curso de Filosofia na UNB. Sou orientada pela professora Maria Cecília, do Departamento de Filosofia, e hoje eu vou falar um pouco da minha pesquisa. O título do meu trabalho é Os Direitos Humanos a partir de análise da política como liberdade no pensamento de Hannah Arendt. O objetivo da minha pesquisa é basicamente compreender a contribuição de Hannah Arendt ao que hoje chamamos de direitos humanos, com base em uma análise da noção de política que, para ela, implica a ideia de liberdade. Então foi necessário investigar o significado que ela deu à política para explicar como ocorre a garantia do então chamado direito humano. Mas para isso só é possível se a gente considerar sua crítica à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi um documento do século XVIII, durante o iluminismo, que proclamava os direitos individuais e coletivos como direitos inalienáveis e universais. Mas para Hannah Arendt, esse documento estava no campo da abstração, pois eles não foram capazes de garantir às pessoas esses direitos tidos como direitos inalienáveis. Se a gente pega tudo que estava acontecendo no século XX, por exemplo, que é o período que a Hannah Arendt tenta compreender, até porque é o seu contexto, a gente vai ver a ascensão dos regimes totalitários. Para ela, a Primeira Guerra Mundial, que marcou o início da desintegração das nações, foi o ponto das rivalidades e conflitos entre os estados, que acabou desencadeando aí, entre as duas grandes guerras, a política totalitária responsável por destruir a estrutura da civilização europeia, fazendo entrar em cena os dois principais grupos de vítimas afetados pelo abalo da ineficácia dos tratados de paz, configurados após a Grande Guerra, que foram os apátridas e as minorias, cujos direitos aparentemente inalienáveis já não faziam mais parte de suas vidas. Ou seja, eles haviam perdido aqueles direitos proclamados no século XVIII. A desnacionalização, promovida pela política totalitária, foi um processo significativo para que os Estados-nações negassem, até pior, ignorassem os direitos básicos daqueles que haviam perdido seus direitos nacionais, como os judeus, implicando então o desaparecimento dessas pessoas do âmbito comum, isto é, da teia de relações humanas. A gente pode ver então que é uma ligação muito estreita entre a soberania nacional e o que chamamos de direitos humanos. A existência da Declaração dos Direitos do Homem não conseguia assegurar aqueles que ainda não haviam passado pela emancipação nacional, pois essas pessoas não tinham a nação para recorrer quando estivesse sob qualquer caso de injustiça. Só que isso só pode ser visto pela ruptura entre nação e Estado. O Estado, que era instrumento da lei, passou a ser instrumento da nação. O interesse nacional agora estava acima do âmbito da lei, desestruturando todo o equilíbrio entre nação e Estado. O ponto de ruptura consiste na desintegração do governo pelo direito à autodeterminação, na medida em que a supremacia da nação se superava sobre todas as instituições legais, caminhando rumo ao Estado totalitário. Deu para perceber, então, que a perda dos direitos fundamentais está diretamente ligada à desnacionalização e que eles dependem da cidadania para serem garantidos. A cidadania, portanto, é o primeiro direito para alcançar direitos. Sem ela, todos os outros direitos ficam sob risco e ameaça, fazendo com que a vida política do indivíduo também seja ameaçada. Fora desse espaço, que é onde se encontra o interesse público, a condição política do indivíduo, que só ocorre por meio da liberdade, a ameaça do artifício humano, a ameaça do artifício humano fundamental, ou seja, da garantia de seus direitos mais essenciais também. A minha pesquisa também leva em conta as questões atuais, cujas problemáticas podem ser relacionadas com os conceitos apresentados por Arendt, porque, por exemplo, é notório, é perceptível que o crescimento da quantidade de campo de refugiados que surgiu nos últimos anos, acarretando vários conflitos nos países de refúgio, tem uma estreita ligação com o diagnóstico feito por ela. Em vista disso, o nosso estudo conecta a análise a um dos casos que há pouco tempo ganhou bastante repercussão, que foi a destruição do campo de refugiados de Calais, na França. Para entender tudo isso, o capítulo 5 da segunda parte das origens do totalitarismo, que foi uma das grandes obras aí da autora, foi uma leitura fundamental para a minha pesquisa. O trabalho é estruturado, então, em cima desse capítulo, complementado, óbvio, com outras leituras das outras obras de Arendt e dos seus principais comentadores também. A gente pode dizer que o estudo passou pelos seguintes pontos para atingir esse objetivo, que foi, primeiro,
uma análise da crítica de Arendt àqueles direitos do século XVIII para entendermos sua contribuição à noção de direitos humanos na atualidade. Segundo, o ponto de ruptura. Terceiro, a relação entre a concepção de política como liberdade e os direitos humanos. E quarto, as ideias de Arendt no debate das questões atuais, em que é relacionado aí o caso da destruição do campo de refugiados de Calais. Acho que é isso. Obrigada pela atenção.